a Patrícia De Luna, eu tô aqui na Livraria Cultura Fashion Mall e esse é o nosso Do Livro ao Prato. Nesse episódio eu vou conversar com a Ana Cristina Rodrigues, que é uma das maiores influências da literatura de fantasia no Brasil. A Ana já fez tanta coisa que eu vou deixar ela mesma se apresentar e contar todos os contos que ela já escreveu, antologias que ela já participou. Eu sou contista, então eu tenho uma produção bastante longa até. Eu tenho cerca de 30 contos publicados em coletâneas no Brasil, alguns já no exterior também. Eu trabalho com fantasia histórica, com fantasia épica, com espada... E magia? Com espada e feitiçaria, né? Com espada e magia. E às vezes eu faço ficção científica, às vezes eu faço terror, mas eu sou da turma da fantasia. Eu tô lançando minha segunda coletânea de contos agora, o Anacrônicas, Contos Mágicos e Trágicos, só com contos de fantasia. Foi um corte que eu fiz na minha produção, que está recolhendo os meus contos preferidos já publicados, alguns inéditos nos últimos 6 anos. Ah, muito legal você dizer o que você já traduziu, que ela traduziu coisas muito especiais. Eu traduzi O Cair da Noite, do Isaac Asimov, o conto, para uma edição especial da Arte e Letra, que ainda tá em catálogo. Estou traduzindo a trilogia do Terry Brooks. Que é maravilhosa. Do Shannara, né, a trilogia original, o Espada de Shannara, o Pedras Élficas, que já foram lançados. E estou traduzindo atualmente o Canção de Shannara, o Wish Song of Shannara. Já traduzi o segundo volume do Tigana, A Voz da Vingança. Como a Ana é uma das únicas mulheres nesse universo tão masculino, que é o universo geek de fantasia, eu resolvi fazer umas comidas, assim, desse universo, né? E aí vou começar, tudo coisa bem light, assim. Nada alienígena? Não, vai ter uma parada alienígena no final. Gente, mas nada vivo? Nada vivo, nada vivo. E aí eu vou começar pelos Wookie Cookies, que eu tirei essa receita do Starbook Cookbook, Star Wars Cookbook. Né? Não, aliás, até uma curiosidade minha, assim, eu não sei como é que esse negócio de Wookie Cook virou moda, mas eu sei que, tipo, nos Estados Unidos, por exemplo, todo 4th of May, eles fazem Wookie Cookies em vários festivais de Star Wars. Porque o Chewbacca é um personagem muito carismático, todos aqueles diálogos super profundos que ele tem na trilogia, né? Ele é um personagem muito carismático. Eu acho que boa parte da boa fama dos Wookiees vem por causa do Chewbacca, então deve ser por isso. Parece ele um pouquinho, né? Mata a sua Deve vontade ser de morder o Chewbacca. Alguém tem vontade de morder? Bom. Ai, gente, eu acho ele fofinho, vontade de apertar. Apertar, morder não, vai ficar com a boca cheia de pelo. Ah, é verdade. E, Ana, assim, uma coisa que eu tinha curiosidade de você falar um pouco, assim, eu queria que você falasse da sua visão do que é ser uma escritora no Brasil hoje, né? E também um pouco da sua visão do que é ser uma editora no Brasil hoje, né? Enquanto eu ponho a mão aqui na massa e começo a misturar. É legal que me chamaram só pra parte boa, que é comer e falar. Não vou precisar nem comer nem arrumar. Não, por isso que eu aceitei. comer vai precisar, nem lavar, nem arrumar. Nem fazer nem arrumar. É. Isso. Por isso que eu aceitei, que se eu tivesse que fazer... Não tinha vindo. É a mesma coisa que ser escritor no Brasil, sei lá, 30, 40 anos atrás. Ser escritor não é uma profissão que mude muito. Acho que Shakespeare já passava pelas mesmas... problemas. Né, pelas mesmas crises de consciência do ofício. Tudo muito complicado. Mas publicar tá bem mais fácil. Publicar é mais fácil, você tem o caminho do independente, o caminho da internet, tudo. Então tá um pouquinho mais fácil você publicar, mas escrever é a mesma coisa, é difícil de qualquer jeito. Por exemplo, eu escrevo contos. No Brasil é muito difícil ser um escritor que escreve contos porque você valoriza muito o romance. Ah, quantos livros você já escreveu? Aí você fala 30 contos, a pessoa 30 fala, contos, como a pessoa assim, mas já vai, são 30 contos, não são 30 livros, mas foram 30 livros em que eu participei. Então é muito difícil para um contista conseguir responder certas perguntas. Uma coisa que eu fiz foi tentar focar o meu trabalho de escritora em alguns universos ficcionais, os que eu mais gosto, e eu me desafio a só escrever naqueles universos. Ah, seria legal você falar um pouco quais são esses universos. Então, eu estou atualmente finalizando um romance, vai ser espero que seja que o meu primeiro, é o Atlas, o meu primeiro romance, que é o Atlas, a Geográfico de Lugares Imaginados, que ele se passa num universo maior, que é uma fantasia que envolve algumas coisas de ficção científica, viagens interdimensionais, realidades paralelas, realidades alternativas, universos paralelos. E ladrões de sonhos, homens morcegos, desertos e coisas assim. Não fazem muito sentido falar, mas é um flash meu com New Weird e com a fantasia urbana ao mesmo tempo e com essa coisa da ficção científica Slipstream e de realidades paralelas. Tem o universo de Finisterra, que é o meu universo de fantasia histórica, sobre a época dos descobrimentos, sobre Portugal na época dos descobrimentos.
que acaba indo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas fica ali pelo... E que se passa em Portugal. Ele se passa em Portugal e na França, tem alguns contos, tem um conto que se passa em Veneza, mas sempre com essa coisa de ser parte do final da Idade Média, do Renascimento, de ser uma visão de como é que seria esse mundo medieval, de fim de Idade Média, se houvesse magia de verdade. Grifos e dragões e coisas assim, e arquimagos. E sem uma influência tão forte do cristianismo e do catolicismo. Existe, mas não é tão forte, o Papa só manda em Roma, então tem umas diferenças assim, em que então eu também flerto com a fantasia histórica e com a história alternativa. Então são dois, tem o Fé Cega, Faca Molada, que é um universo de fantasia urbana. Que eu acho muito legal. Que eu trabalho com Niterói, que eu acho que falta um pouco aqui quando a gente fala em literatura fantástica nacional, a gente brincar com o local mesmo, não é escrever sobre Rio e São Paulo. Pega a cidadezinha do interior. Deve ser a melhor coisa do mundo, deve ser escrever terror baseado naquelas cidadezinhas do interior de Minas, gente. É verdade. Que cada sombra é um cenário fantasma. em si, é um cenário Pois em si. É, então já facilita até a sua imaginação. Exato, então eu resolvi pegar Niterói. Então, resolvi fazer uma fantasia por Niterói. Eu peguei um mote que eu gostava, que é o conflito da magia e quem tenta controlar, né, de controle do que é estranho, do que é incontrolável, e trabalho com ele em Niterói. Eu estava publicando online, mas eu resolvi me dedicar ao Atlas para terminar, então parei um pouquinho com essa publicação online. Eu vou retomar assim que eu terminar o Atlas. Eu li as 2 páginas que estão no Wattpad, recomendo, achei muito legal. E eu percebi assim, 2 coisas. Primeiro que começa o livro e tem o homossexualismo. E eu queria te perguntar assim, como é que é hoje escrever sobre o homossexualismo? É um tabu? Não é um tabu? Digamos assim, não foi uma bandeira que eu quis levantar. Foi algo... Eu tenho uma personagem dentro do Atlas, que é uma personagem que já apareceu em 2 contos que eu já publiquei, que é a Clio, é a co-protagonista do Atlas junto com o Homem-Morcego, com o Ibis, e ela é homossexual. Né? E eu não sabia que ela era homossexual, até que eu escrevi o conto dela e teve uma hora que apareceu uma ex-namorada. Que isso? Do nada. Você saiu do armário, não tinha nem me avisado. Não tinha nem me avisado, mas então, tudo bem, eu vou aceitar você assim. Foi uma coisa do personagem. O personagem era, e eu... faz sentido, tá bom. Mas no caso do Fé Cega, Faca Molada, eu sabia que eles dois seriam... dentro do universo do Fé Cega, Faca Molada, como é um universo com fundamentalismo religioso e tal, isso é muito mal visto. Nesse caso, eu queria que esse conflito também estivesse presente. Eu queria trabalhar esse conflito também. O conflito da pessoa ter que lutar para ser aceita pelo que ela é. Não é questão de levantar bandeira, não é que porque eu preciso escrever sobre isso. Não, é que é um conflito interessante você explorar no personagem. Né? Então, foi uma coisa que eu queria escrever esses 2 personagens sendo assim. Não, e uma coisa que eu queria te perguntar também, assim, toda pesquisa histórica que entrou na minha vida teve um motivo de eu escolher aquele universo para pesquisar. Então, assim, como você criou esse universo baseado nos ibéricos, numa época X, depois templários, que também... Quer dizer, como é que por que essas escolhas? Que, assim, da onde surgiu isso na sua vida? Quais foram esses momentos que te levaram a essa eu sou historiadora. Né? E é aquela coisa, você quando faz a faculdade de História, você demora um pouco para escolher o que você vai estudar. Você vai vendo um pouco de tudo. Isso é muito, muito legal e é muito ruim, porque te deixa meio frustrado, porque você quer estudar tudo. Mas aí tem certas coisas que me fascinam muito. E eu fui trabalhar com a história do poder e das ideias políticas, na forma da cultura política, que é uma linha que na história estava tomando muita força quando eu fiz a graduação. Eu tenho que admitir que os templários do Fé Cega, Faca Molada, eles devem muito mais ao jogo de videogame do Dragon Age do que os templários de verdade. Minha maior influência, Dragon Age. Mas, é bom. Eu gosto. É simplesmente porque eu queria fazer... Eu vi no videogame que eles usam um termo que a gente... Né, histórico, descontextualizado. Eu falei, então tá bom, eu vou pegar isso e vou recontextualizar. Vou usar esse conflito de magos, templários que é uma ideia e tal. Muito legal. Eles usam, justamente o conflito que está em Fé Cega é o mesmo conflito que tem lá, que são os magos e os templários. Só que eu recontextualizo. Eles descontextualizam, não tem igreja católica, é diferente, e eu recontextualizo no universo que eu criei, né, atrelando a uma igreja católica, a uma inquisição, a um tribunal de Santo Ofício, que é uma coisa que eu sempre fui fascinada. Trabalhar a Inquisição e tudo é uma coisa que eu sempre quis, mas na história nunca deu. Eu tenho um primo que é doutor em História da Inquisição e lia muita coisa sobre isso, então sempre quis. Acabei isso
Fé cega, No Fé faca Cega. rola. Sim, o que eu queria saber também, como é que é a sua visão de editora? Tipo, aquela galera que acordou de manhã, quer ser escritora e me publica, me publica. E aí... Eu faço leitura crítica. Né? Eu pego muito livro de autor iniciante que me paga para fazer leitura crítica. Ah, que legal. Quer dizer, você já tá fazendo, você vê que você tá fazendo propaganda, negócio. Daqui a pouco amanhã vai ter 50. Faço leitura crítica e cobro caro. Pra não ter 50 amanhã. Ana Cristina, por favor, eu quero uma leitura crítica. Eu tive que, inclusive, botar o preço bem mais caro do que eu gostaria, justamente para diminuir. Porque é muita gente. Senão você nem daria conta. Eu não daria conta, então tive que começar realmente a botar o preço alto. Mas é engraçado que uma delas falou assim para mim, puxa, né? Porque, obviamente, quando eu sou paga para fazer leitura crítica, eu destruo o livro da pessoa. Ela não tá me pagando para elogiar ela. Olha só, a gente fez uma homenagem, você botou a Cersei ali em cima do Anacrônicas, entendeu? É mais ou menos isso aqui mais... Então, se você pedir para Ana fazer uma leitura crítica, você já sabe o que você vai esperar. É nesse nível, Mas eu acho bom a crítica, porque faz você se repensar. Não, é assim, tem gente... E aí, tem gente que recebe a minha leitura crítica e fica magoadíssimo comigo, fica, poxa... Tô pagando pra você elogiar. Tô pagando pra você acabar com o meu livro. Eu falei, colega, pra elogiar, você fala com a sua mãe. Vai no bar, não paga um chopp pra um amigo. Não com a minha. Minha mãe critica tudo que eu escrevo. É certa, não, pois é. A minha mãe critica tudo que eu escrevo. Ou é grande, ou é curto demais, ou é violento demais, enfim. Mas se você quer elogio, pede pro namorado, pede pra mãe, pede pro melhor amigo. Se você tá pagando um profissional, o profissional tem... Minha obrigação, eu acho que a minha obrigação é detonar o trabalho do cara. E teve uma que virou assim pra mim, poxa, eu te paguei crente que você dizia que meu livro era ótimo. Eu falei, olha, não é bem assim. Não é bem assim, Não é bem assim. Então tem isso, até essa imaturidade, até porque a gente não tem uma coisa de formação do escritor. Né? Por exemplo, nos mercados mais maduros, como os Estados Unidos, existem faculdades de escrita criativa, cursos de pós de escrita criativa, livros e mais livros, como escrever mistério, romance, ficção científica, fantasia. O livro do Stephen King sobre a escrita foi sair agora no Brasil. E é um livro que já existe há décadas. Um livro antigo. Quando o Stephen King ainda não era o Stephen King, ele escreveu aquele livro. Então, assim, a gente nem tem ainda a conscientização que ser escritor é uma profissão. Mesmo para quem não viva de escrever, tem que encarar como profissão. Um dos maiores mercados potenciais do mundo que a gente tem é o brasileiro. As grandes editoras lá de fora estão vindo para cá. Random House, Santillana, a gente está com muita editora vindo para cá. Grande. Pequenas, médias, a Saída de Emergência é uma editora no Brasil média, grande em Portugal. Mas que foi absorvida pela Sextante. Que é parceira do Grupo Sextante. É 50% da Sextante e 50% da Saída Portugal. Então, são grupos lá de fora que estão vendo o mercado potencial no Brasil. Isso vai exigir do mercado uma profissionalização, em todos os níveis. Do escritor ao editor. E o agente literário vai ser uma dessas camadas. Já existem. Já existem alguns. Já existem algumas agências. Existem muitos picaretas. Gente que cobra Cobra para ser agenciado. Cobra para agenciar, aí depois arranja para o cara uma editora que cobra do pagar. autor. Eu fiquei absurdada quando soube disso. Quer dizer, para pagar precisa de agente, você faz sozinho. Exato, o cara vai pagar o agente e depois vai pagar a editora. E a pessoa, como o cara não tem noção do que é o mercado profissional, ele aceita. Então a gente já tem que contar, assim, o que eu botei aqui na receita de cookie, né? Tem chocolate. Tem gotas de chocolate. Eu tô até melada, eu tomei uma bronca na outra edição que eu sujei a livraria, eu não vou poder voltar, então daqui a pouco vou ter que lavar a mão. Mas assim, manteiga, farinha, açúcar mascavo, açúcar cristal, gotas de chocolate, baunilha e fermento. E uma pitada de sal. Meio que tudo que a gente põe açúcar, põe sal para realçar. E 2 ovos. E pode comer o cookie dough se você quiser. Que é melhor? Desculpa. A massa do cookie... Então assim, não ia dar tempo de ficar pronto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a... Gente, isso é muito bom. Assim, você vai me dar uma dor de barriga depois? São 20 minutos no forno, como ficou bonitinho. Aí você pega assim, fica aquela coisa que não é aquele cookie que vai ficar assim igual o cookie da loja, mas fica muito bom. Tem que ficar gostoso. Como são 20 minutos no forno, a gente trouxe um pronto para você experimentar. Mas a massa já tá tão boa. A gente trouxe um pronto para você experimentar. E assim, você quer com carinho ou sem carinho? Porque eu tô pensando em fazer aquela carinha. Não, pode ser sem carinho mesmo. Sabe? Assim, você prova um sem carinho, eu vou fazer um com carinho. Provar aqui o menor para você ter uma... Tô sem... Uma tela maior para desenhar. Eu vou deixar... tem aqui uma faca. Bom. E aí, assim, esse é um programa, como você pode ver, super dietético, né? Super diet. E aí a outra coisa que eu pensei em fazer é, assim, um leite de banta.
E como o leite de Banta é azul, eu fiquei pensando assim, como é que seria um leite da Banta, né? Eu pensei, deve ser uma coisa bem assim, que nem aquele leite que sai da vaca, bem gorduroso. Eu não quero nem imaginar como é que sai da Banta. Mas aí, como eu sei que a Ana tá sempre no Starbucks, eu pensei em fazer um leite de Banta versão Starbucks. Ah, meu Deus. Então, vou fazer minha versão Starbucks do leite de Banta. Vou pegar agora ali o meu... Ai, gente, eu não vou conseguir fazer carinha, porque eu vou deixar aqui pra ver se a produção consegue abrir pra mim esse caramelo pra fazer carinha do Wookie Cookie. E vou pegar aqui meu liquidificador pra fazer meu leite da Banta. Depois a gente joga ali um pedacinho do Star Wars para o pessoal que não sabe o que é leite da Banta descobrir. Não sabe o que é uma Banta? É, não sabe o que é uma Banta. Gente, eu vou cortar aqui esse episódio do Livro ao Prato para deixar para semana que vem os Wookie Cookies, minha versão especial Starbucks Leite de Banta e um brinde super legal com Estevão Ribeiro e a Ana Cristina Rodrigues, experimentando a minha versão de cerveja romulana Trekker. Então não perca semana que vem do Livro ao Prato com Ana Cristina Rodrigues, episódio 2.